Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão muito interessante do pastor Francisco Miranda. Ele pega uma história que todo mundo acha que conhece, a de Davi, mas ele propõe um olhar um pouco diferente. Exato. A ideia é usar essa narrativa como um verdadeiro laboratório, sabe? Sobre poder, sobre consciência, sobre o que acontece quando ninguém está olhando. E tudo começa com um versículo que é quase um resumo da vida de Davi, né? Lá em 1 Reis 15, versículo 5. Isso. O texto diz: Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, senão só no negócio de Urias, o heteu. E essa frase, o negócio de Urias, é a chave de tudo. Pois é, vamos explorar isso. Porque é curioso, né? A maioria de nós talvez lembrasse como o pecado com Batseba. Mas o texto bíblico dá um foco diferente, em Urias. Por que essa distinção é tão importante na análise? Então, é aí que a reflexão fica profunda. Segundo o pastor Miranda, ao focar em Urias, a Bíblia tira o erro do campo privado do adultério e o coloca na esfera pública. Sei. Vira uma questão de injustiça, de abuso de poder. Envolveu mentira, manipulação e, no fim das contas, o assassinato de um homem leal. O problema não foi só o desejo, foi o que Davi fez com o poder dele para encobrir tudo. Nossa, e a análise aponta para uma origem bem sutil para essa bola de neve toda. Aquele trecho famoso de 2 Samuel que diz que, na época em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Uhum. Parece uma coisa pequena, o rei tirando uma folga. Mas a análise sugere que foi ali o gatilho. Sugere que foi o primeiro passo, o primeiro elo da corrente. Era um tempo de responsabilidade, de dever, mas ele escolheu o conforto, a ociosidade. E nesse vácuo, sabe, a distração trocou o chamado. O palácio, que deveria ser um centro de comando, virou um palco para impulsos privados. O que nos leva àquela pergunta central que o pastor Miranda diz que define o líder. Exato. A pergunta é: eu vou proteger a vontade de Deus ou a minha reputação? É o momento da verdade. E a análise aprofunda isso com dois conceitos que são fascinantes. O primeiro é a consciência, do grego sineidesis. É tipo o nosso freio moral interno. Davi simplesmente passou por cima desse freio. Certo. E o segundo é o temor do Senhor, que no hebraico é irá. E isso não é medo de castigo, é uma reverência profunda que deveria guiar as escolhas. O argumento é que Davi trocou esse irá pelo medo dos homens. O medo de ter a reputação manchada. Isso. E quando esse medo domina, a saída quase sempre é tentar encobrir, varrer para debaixo do tapete. O que, claro, só piorou tudo. Mas a reflexão não para na queda, né? Ela também aponta o caminho da restauração. E não é fingir que nada aconteceu. Pelo contrário, o caminho bíblico apontado é a metanoia. É outra palavra grega. A gente traduz como arrependimento, mas o sentido literal é mudança de mente, uma inversão de rota. Uma recalibragem do GPS da vida, então. Perfeito. Não é só pedir desculpas, é confessar, sim, mas também buscar reparar o dano na medida do possível. Isso muda a perspectiva. A lição não é só não erre como Davi, mas talvez seja aprenda a se corrigir como Davi. A questão não é ser perfeito. Exato. Mas o que se faz depois que a imperfeição aparece? E a análise realmente foca nisso. A verdadeira liderança não é a ausência de falhas, mas a presença de uma consciência ativa e a coragem de reparar. É um chamado para alinhar nossa vida secreta com a nossa vida pública. Esse irá, essa reverência, precisa ser nosso guia, principalmente quando achamos que ninguém está olhando, para que nossas decisões honrem a Deus e não só protejam a nossa imagem. Reflexão poderosa. Com base nela, vamos orar. Amém. Senhor, livra-nos do auto-engano. Ajuda-nos a não usar nossa posição ou influência para fins egoístas. Restaura em nós uma consciência sensível e a coragem de viver com integridade. Que nossas escolhas, mesmo as secretas,
sejam guiadas por um profundo respeito a Ti. Dá-nos força para confessar e sabedoria para reparar. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Comente como este devocional falou com você, especialmente se hoje você escolheu integridade em vez de aparência. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.